A nona edição da Semana Nacional de Conciliação, realizada no final do ano passado, alcançou 138 mil audiências em todo o país e 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em Minas, os acordos chegaram a 118 milhões de reais. Como é organizado o mutirão e quais processos podem ser incluídos? A medida tem contribuído para a melhoria da qualidade da justiça? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Wander Paulo Marota Moreira. Ele é magistrado há 35 anos e já passou por 4 comarcas: Itambacuri, Piuí, Ponte Nova e Belo Horizonte, onde está há 28 anos, dos quais 12 como desembargador, depois de passar por 8 anos como juiz do Tribunal de Alçada. Foi também presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e autor do livro Juizados Especiais Cíveis e coautor em vários outros. Doutor Marota, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Se a gente começasse então apresentando para a gente esse balanço, esse resultado do que foi a Semana de Conciliação em Minas Gerais, realizada em todo o país, mas também organizada pelo senhor aqui em Minas Gerais. A Semana da Conciliação teve um resultado muito bom. Foi concentrada no mês de novembro. 5 dias, né? 5 dias de novembro. E nós tivemos cerca de 25 a 27 mil audiências agendadas, com um índice de conciliação próximo de 35% dos casos. E isso significa, na verdade, uma produção muito maior do que a produção normal da justiça nas varas. Mas isso funciona como um incentivo, um mutirão para que todos participem, né? Funciona como um incentivo, porque na verdade hoje a conciliação não é feita apenas nessa semana, ela é feita durante todo o ano, permanentemente, e cada vez mais institucionalizada, né? Porque antes a conciliação era uma atividade bastante superficial, no sentido de que não havia um certo profissionalismo. Era quase um convite. Era quase um convite na base de muito voluntariado. E hoje nós não abandonamos o voluntariado. Nós temos muitos voluntários, estagiários de faculdades, etc. Mas hoje esses estagiários já são muito preparados através de cursos, professores que vêm até mesmo do exterior para preparar esse pessoal que vai atuar na mediação e na conciliação, que são os conciliadores e os mediadores. Mas os juízes participam também, advogados, promotores? Sim, participam, juízes aposentados, desembargadores aposentados, advogados mesmo, mas eles também fazem esses cursos, porque hoje a conclusão a que se chegou é que a conciliação ela é uma atividade profissional. É preciso que se conheçam técnicas de conciliação para que uma pessoa seja levada a mostrar-se disposta a esse tipo de solução consensual, para que ela veja que pode ser muito mais vantajoso para ela do que a solução imposta pelo Estado. Isso havia no passado, a nossa cultura com juízes de paz no interior, em que as pessoas buscavam esse entendimento, esse acordo, para não ter nenhum derrotado nesse processo. Né? Exatamente, a solução tem essa vantagem. Em primeiro lugar, a grande economia, porque a conciliação é barata, ela não exige produção de prova, porque as partes já conhecem os seus problemas suficientemente para que se dispense a produção de prova. E sem entendimento entre elas não precisa de dizer quem está certo ou quem está errado. Quem está certo ou quem está errado. Então isso, hoje uma perícia fica muito cara no processo e tem toda a atividade judicial que também é muito cara. Então primeiro, a solução consensual é a mais barata. Segundo, ela é definitiva. E definitiva não só no primeiro grau, ela é definitiva porque não há recurso para os tribunais, não sobe recurso. Não pode haver recurso porque houve um acordo. Já houve um acordo. Né? Mas há caso de descumprimento do acordo em quem? Às vezes ocorre, mas são casos muito raros. Normalmente essa solução... Só muda de ideia? Às vezes sim, pode ocorrer. Às vezes a pessoa chega em casa, é aconselhada por alguém e fala, você fez um acordo muito ruim, é melhor voltar atrás nisso. Mas isso não é rotina, isso é uma exceção que a gente, às vezes, se vê frente a isso, mas não é. Na verdade, a conciliação, hoje, ela tem sido muito aceita
por causa dessas facilidades, de ser barata e de resolver definitivamente a questão. Como é que nós chegamos nesses valores aqui de 118 milhões de reais em Minas Gerais? O que significa isso? Na verdade, quando nós tivemos mais de 1 milhão de reais de arrecadação de INSS para a Previdência Social e parece que em torno de 12 a 13 milhões para o imposto de renda. A maioria, esse percentual, quase que mais de 90% dele, decorre das conciliações de precatórios. São valores em dinheiro que as pessoas recebem e aí tem que se pagar sobre ele, em alguns casos, o INSS e na maioria dos casos, o imposto de renda. Então, isso é que gera essa arrecadação. As pessoas, os contribuintes que devem a esses órgãos públicos. Que devem a esses órgãos públicos. Que é a casa também dos órgãos públicos ficarem devendo dívida trabalhista, por exemplo. Também, são também precatórios. Ocorre. Mas geralmente, nos aspectos cíveis, família, isso aí não gera arrecadação. Não gera arrecadação. Gera o acordo, mas sem gerar arrecadação. Muito bem. Doutor Marotta, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como que é organizado esse mutirão, como funciona, quais processos podem ser incluídos e também analisarmos aí se essas medidas não têm afetado a qualidade da justiça. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os resultados da 9ª edição da Semana Nacional de Conciliação, realizada no final do ano passado, em novembro, e sobre os resultados dela em Minas Gerais. Nosso entrevistado é o desembargador Wander Marotta, que é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça. Doutor Marotta, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior sobre a organização. Como é que é feito esse mutirão? Como é que é organizada essa conciliação? Como é que as pessoas são convocadas? Que é importante ter ali as duas partes, né, envolvidas nesse processo. Os mutirões de conciliação hoje eles são organizados individualmente por empresas, geralmente grandes empresas, como é o caso da CEMIG, das empresas de telefonia, de bancos. São os grandes demandantes. São os grandes demandantes, DPVAT. No DPVAT a gente tem conseguido cerca de mais de 70% de acordos. Que é o seguro obrigatório. Que é o seguro obrigatório. Então, isso nós temos feito em todo o interior, com bancos, já fizemos com Santander, por exemplo. Nós fazemos sempre com a CEMIG, mutirões de conciliação, e com as grandes empresas de telefonia. Eles têm interesse em participar disso? Têm um interesse. Ou são convocados? Tem, eles têm um interesse muito grande hoje, porque além de solucionar uma questão judicial que vai evitar custo para eles, porque eles têm um custo também muito alto de manter advogados e de manter a gerência, né, dessas ações, porque são muitas, então isso gera um custo que é elevado, que é relevante. Então hoje eles, além de se livrarem desses custos, eles mantêm o cliente. E não desgastam a imagem da empresa. E não desgastam a imagem da empresa. Eles chegaram à conclusão de que manter o cliente hoje é de grande importância. Então nós temos feito muito acordo, porque as empresas têm essa consciência, e o mutirão é organizado, às vezes até mesmo com a própria gestão da empresa, que fornece todo o material que se gasta nessas audiências de conciliação, né? E computadores e tal, às vezes eles fornecem todo esse material para que a gente consiga esses acordos. E nós organizamos isso nas grandes comarcas do interior, né? Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, etc. Né? Nas cidades polo, Valadares. E organizamos aqui em Belo Horizonte. Quer dizer que e no interior, nas outras cidades, nos outros municípios menores, isso chega a acontecer? Às vezes pode chegar a acontecer, mesmo nos municípios menores, aí é quase feito de forma quase individual, né? Que a empresa se dispõe a fazer
um acordo, o juiz, digamos, tem numa comarca menor umas 10 ações lá contra essa empresa, ele reúne tudo num dia só e ele próprio faz num dia. E quando é uma comarca maior, que tem mais de 1000 processos, por exemplo, aí é feita de forma mais profissional. Como o senhor falou, o mutirão, a Semana Nacional de Conciliação, é organizada em todo o país para lembrar as pessoas da existência da conciliação. Da existência Agora, da conciliação. Permanentemente funciona. Se a pessoa quiser participar tanto da campanha nacional ou como de um processo de conciliação, o que ela deve fazer? Ela deve procurar a justiça, fazer, olha, eu quero me inscrever, eu quero participar da conciliação? Como é que funciona isso? Procurar a justiça disposta a se conciliar. Hoje a conciliação, como eu disse anteriormente, ela deixou o caráter meramente voluntário e amador. A conciliação é uma coisa hoje altamente profissionalizada. E o Código de Processo Civil novo, que entrará em vigor no próximo ano, está para ser sancionado pela presidente Dilma, já foi aprovado no Congresso Nacional. O Código trata muito minuciosamente da conciliação. Com forte estímulo, né? Não só um forte estímulo, ele torna obrigatória a conciliação em qualquer fase do processo. Seria a primeira fase do processo. Na primeira fase, obrigatoriamente, mas diz que em qualquer fase do processo o juiz pode promover a conciliação. E ele estabelece, a lei estabelece, inclusive, uma penalidade, porque hoje, quando o juiz chama para conciliação, a parte vai se quiser nessa primeira audiência. O Código vai estabelecer uma multa pesada, que pode ser pesada, que vai até 2% do valor que está sendo discutido. Até 2% será a multa para quem deixar de comparecer a essa audiência. Então, ele terá que ir comparecer à audiência, ainda que para dizer que não fará a conciliação. Agora, na situação de hoje, doutor Marota, antes dessa sanção presidencial, quais processos podem ser incluídos nesse método da conciliação? Todos os processos, inclusive processos que a gente antes não fazia conciliação, como os de família. Hoje as conciliações são feitas no campo do direito de família. Que é até fundamental que seja assim, né? Muito fundamental, fundamental. E nós, talvez o maior índice de acordos que a gente tem obtido é exatamente na área de família. Porque hoje praticamente resta para a discussão judicial o valor da pensão. Porque muitas vezes o pai não pode pagar uma pensão, então ele discute muito esse valor. Mas as outras questões, guarda de filhos e patrimônio, são questões que a gente obtém quase que 100% de conciliação. É importante que seja fruto de um entendimento para evitar conflitos maiores na família. Isso, porque se é feito o entendimento, família é uma relação que vem de antes e vai para depois desse acordo, né? É o contrário de uma relação, por exemplo, com uma empresa de telefonia. Você não tem uma relação, nenhum tipo de relação pessoal com a empresa, é uma relação estritamente profissional e contratual, e que se esgota naquele contrato. A partir do momento que há a ruptura do contrato, acabou. Isso não acontece na família. A ruptura do casamento faz continuar uma relação, por exemplo, entre marido e mulher por causa dos filhos, por causa da pensão que é paga. Reduzir as lesões entre eles. Reduzir as lesões. Então a conciliação tem essa vantagem de pôr fim a esse conflito numa relação que perdura. Acho até interessante que eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre essa diferença que há entre a conciliação e a mediação, que tem um objetivo nesse sentido. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os resultados da 9ª edição da Semana Nacional de Conciliação, realizada no final do ano passado, em novembro, em todo o país. Em Minas Gerais, os resultados foram apurados pelo desembargador Wander Paulo Marota, que é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Marota, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da distinção. O senhor fala conciliação, mediação, qual que é a diferença entre um e outro? Ou são a mesma coisa e com os efeitos de cada um?
São coisas diversas, embora próximas uma da outra. A conciliação, ela é reservada normalmente para aquelas relações sem um vínculo anterior, que são aquelas relações contratuais a que eu me referi. Eu não tenho vínculos anteriores com a minha prestadora de serviço de telefonia ou de televisão a cabo. E nem terei vínculos posteriores quando esse contrato, porventura, vier a ser liquidado. Resolveu aquele problema ali, resolveu o contrato, acabou. Há casos em que há vínculos anteriores e vínculos que prosseguem depois dessa disputa judicial por algum motivo. É o caso típico das relações familiares, que podem prosseguir, às vezes uma relação de emprego, que também pode prosseguir. Então, nesses casos, é aconselhável a mediação. Então, atua o mediador, sendo possível. E nos casos em que não há vínculo anterior, a conciliação é mais indicada. Nesse caso, a mediação pode até salvar um casamento. Não salvando, pelo menos a convivência fica sendo mantida em paz, né, pacificamente. Exatamente, né? Quer dizer, o mediador vai buscar construir não apenas uma solução imediata para aquele contrato, né, que o casamento é um contrato, não deixa de ser, mas ele vai procurar construir uma solução mais que possa atender mais ao interesse comum das partes e não apenas o interesse de um dos envolvidos. É porque além de dinheiro envolve afeto, as relações humanas, né? Envolve afetos até mesmo em relação a terceiros, né, como os filhos e parentes próximos. Doutor Maroto, agora também é importante desafogar o judiciário, né? Essas medidas estão sendo adotadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, falou que pretende fazer dessas, digamos, fórmulas alternativas de justiça com maior exercício, com maior resultado e eficiência na justiça, não é isso? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal tem dado uma importância muito grande à conciliação, principalmente agora com o ministro Lewandowski, que já disse em vários discursos, inclusive no seu próprio discurso de posse, que ele pretende privilegiar de forma muito relevante a conciliação. E a gente vê isso na própria concepção do novo Código de Processo, que tem esse novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor, ele tem mais de 30 artigos tratando de conciliação. O atual praticamente não tem, ou tem um quando manda fazer uma conciliação no início do processo. Isso pode trazer também uma contribuição muito grande sobre o conceito de judiciário e de justiça que as pessoas têm. Porque todo mundo hoje acha que tem um problema, recorre ao judiciário para resolver. Enfim, a solução pode estar conosco mesmo, quer dizer, em vez de evitar a intervenção do Estado em quase tudo, né? Exatamente, quer dizer, quando se dá essa importância às várias formas de conciliação e de solução extrajudicial dos conflitos, o que se cria, na verdade, é uma cultura da conciliação, como existem em alguns países. E eu creio que nós chegaremos a criar aqui no Brasil esse tipo de cultura, porque as pessoas verão as grandes facilidades e os grandes proveitos que uma solução consensuada pode trazer. Só ir à justiça quando realmente for necessário. Quando né? realmente há casos em que não é possível mesmo uma conciliação, quando uma das partes se recusa. Né? Não, eu não aceito discutir nada, então é preciso alguém estabelecer o direito. É preciso que alguém decida. Porque essa cultura da judicialização no país levou aí a 100 milhões de processos, não é isso? São 100 milhões de processos e o judiciário só decide cerca de 30% disso. Seria a taxa de congestionamento que fala. A taxa de congestionamento que se diz que está em 70%. Por que não consegue mais do que isso? Pelo grande volume de processos e pelo extremo formalismo que há nesses processos judiciais. Né? Muitos recursos, muitos prazos, né? Carências do judiciário mesmo com pessoal, com juízes, etc. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes eu fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Priori, eu trouxe um livro de um escritor mineiro muito conhecido, Luiz Gifone,
ele escreveu já vários livros, e entre eles, O Pastor das Sombras, que é a história, embora é o chamado, veio hoje muito moderno na literatura, que é o romance histórico. É a ficção baseada na história e em fatos reais. Ficção e realidade, né? Ficção e realidade. O Pastor das Sombras é o Frei Manuel da Cruz, que foi o primeiro bispo de Mariana, uma pessoa de grande importância para a formação do Estado, do próprio Estado de Minas Gerais, e o Luiz Gifone, que pesquisou para escrever uma biografia, um ensaio sobre o Frei Manuel da Cruz. Ele resolveu dar com o material que ele tinha, que era muito grande, ele resolveu dar esse tratamento ficcional, imaginar como que era a vida do Frei Manuel da Cruz em Mariana, naquela época, o primeiro bispo. Então ele estabeleceu as bases do cristianismo e da religião católica aqui em Minas. É uma história muito interessante, que eu recomendo a todos os mineiros, a todos os brasileiros. Ok, uma boa indicação. Agora, doutor Marota, então voltando ao nosso tema aqui da conciliação, outras ferramentas têm sido criadas pelo Tribunal de Justiça para incentivar cada vez mais isso enquanto método, enquanto prática judicial, por meio dos centros judiciários de solução de conflitos, não é isso? Sim. O CEJUS, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que o código... E cidadania também, desculpa. E cidadania. O código chama de Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, e manda que os tribunais instalem esses centros. Nós já estamos fazendo essas instalações e temos que estar preparados para, quando vier o código, e será obrigatório, nós já teremos, pelo menos, nas cidades de entrância especial. Mas a pessoa pode, durante o processo, pedir a conciliação. Pedir a conciliação. Nós temos hoje cerca de 17 CEJUs, Centros Judiciários, instalados nas grandes comarcas. Instalamos 10 no ano de 2014 e pretendemos instalar pelo menos mais 10 esse ano. E isso, aí, quando o código entrar em vigor, esses centros terão Minas um papel... estará preparada para receber essa legislação nova, e onde não houver possibilidade de instalação imediata do CEJUS, o próprio juiz fará esse papel. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Wander Paulo Marota Moreira. Bom, e falamos aí sobre os resultados da 9ª edição da Semana Nacional de Conciliação em Minas e em todo o país, os objetivos e também as metas para este ano aí. Doutor Marota, obrigado pela atenção, pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço pela oportunidade de incentivar a conciliação em Minas Gerais. Estou sempre às ordens para qualquer outra oportunidade. Nós, da mesma forma. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.